Ora então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Hoje vai ser um formato um bocadinho diferente porque o nosso codificador fez anos ontem. E vamos abordar aqui desde o nascimento até à sua partida e as respectivas obras que servem de base para o nosso estudo, para o estudo da codificação. E espero que esta pequena compilação que vos trago hoje vos seja tão boa quanto foi para mim quando comecei a procurar este material para poder executar o trabalho. O título é interessante, de cético a codificador, porque de facto Kardec no início não acreditava naquilo que estava a acontecer nas comunicações e nas mesas girantes, mas que depois se veio revelar peça fundamental, pois era essa a sua função quando aqui veio. Então, há exatamente 220 anos, nasce em Leão Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi no dia 3, portanto, teria sido ontem, de 1804. Era filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jeanne-Louise Beauhamel, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon, e foi criado no protestantismo. Na Rua Sala, número 76, foi onde Rivail morou com os seus pais, onde viveu a sua infância. Aos dias de hoje, a sua casa já não existe. Pensa-se que terá sido construída uma larga avenida que corta aquela rua. E seria alguns por aqui que o nosso querido Kardec teria nascido. Então Rivail iniciou os seus estudos na sua cidade natal e desde jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, tornando-se um dos mais eminentes alunos, desde que já era, na ocasião, um célebre professor. Na verdade, ele foi um retrato vivo do sistema de educação de Pestalozzi. E Pestalozzi é um dos pedagogos mais influentes do mundo, mesmo até aos dias de hoje. Influenciando a reforma do ensino na França e na Alemanha. Pestalozzi chegou à cidade de Yverdon no início de outubro de 1804, coincidência que nessa data nasce o codificador. E vejamos uma providência consegue sempre, colocar as pessoas no sítio certo quando assim tem de ser. Atualmente, o Instituto transformou-se no museu. Tinha alunos de diversos países e o estudo era em período integral. Havia aulas de matemática, ciências, biologia e até de religião. Os alunos tinham até 60 horas semanais de aulas e hoje queixam-se porque têm meia dúzia de horas. E os que se destacavam em algumas disciplinas eram utilizados como monitores para com os outros alunos, e Rivail era um deles. Isto tinha uma ciência por trás. O facto de colocar um mais inteligente a guiar um grupo era também para puxar por eles, para que todos pudessem caminhar na mesma direção e dentro da mesma velocidade. O jovem Hippolyte, então com 14 anos, já lecionava para os alunos que aprendiam menos do que ele, que era dotado de grande inteligência e perspicácia, dando assim os primeiros passos para o adulto que seria um progressista e livre pensador. Isto foi o local, ou era o local, aliás, existe,
onde Kardec estudou com Pestalozzi, sendo que agora é um museu, portanto tem aquela configuraçãozinha. Isto está dentro da configuração que existia na altura, onde os alunos recebiam as aulas, e aqui era o local onde Pestalozzi, depois das aulas, fazia o seu estudo, porque não só era professor, como obviamente se ia atualizando e ia estudando. Rivail regressa a Paris aos 18 anos, após concluir os seus estudos. Não estranhem o facto de eu estar sempre a dizer Rivail. Eu sei que todos nós já sabemos que ele é Kardec, mas é para nós tentarmos perceber quando é que existe a mudança. Então Rivail regressa a Paris aos 18 anos, após concluir os seus estudos. E foi nesta época que se destacou como educador e pelos seus trabalhos de alta qualidade. Morou na Rua de La Harpe, 117, isto em 1823. Com apenas 19 anos, publicou um livro pedagógico chamado De Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método Pestalozzi, com modificações. Dominava vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol, para além do francês, que era aquilo que ele era nativo. Portanto, uma pessoa com pouca cultura. Rivail traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais manifestava particular atenção. Este nome não vos é estranho, com certeza, porque existem mensagens de Fenelon pela codificação. Então, como eu dizia, escreveu vários livros pedagógicos e didáticos, lecionou e dirigiu uma escola de primeiro grau com apenas 21 anos. Em 1826, aos 22, fundou o Instituto Técnico Rivail, na Rua de Sèvres, 35, com a ajuda monetária de um tio materno. Os princípios fundamentais do Instituto baseavam-se na obra do mestre Pestalozzi. Ele deu aulas durante 5 anos e deu cursos gratuitos a alunos desfavorecidos de Química, Física, Astronomia, Anatomia Comparada e outros. Tudo disciplinas fáceis, mas é daqui de fazer um ponto importante, que é, com apenas 22 anos, e porque ele sentia a necessidade de que todos teriam ao seu alcance, mesmo não tendo condições monetárias, ele fazia um esforço e dava essas aulas a custo zero. E isto vamos perceber porquê, mais à frente. Ele tinha uma máxima, e essa máxima era que a educação poderia salvar, evoluir a humanidade. Se calhar, se todos nós tivéssemos seguido essa máxima, há 100, 200, 300, 400 anos atrás, talvez nós estivéssemos onde estamos hoje, no ponto onde estamos hoje. Onde, infelizmente, eu já não o faço, não vale a pena, mas quem liga à televisão só vê desgraças. Rara é a notícia boa que se vê. E isso tudo parte um pouco da nossa educação, porque a educação, aqui como o José António diz, muitas vezes abre-se uma chaveza muito grande e cabe muita coisa lá dentro. E nós pensamos que a educação é só fazer com que o filho não diga palavrões e que seja mais ou menos simpático com as pessoas, mas não. A educação é muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. E, acima de tudo, é respeitar o outro que está ao lado, seja ele quem for. Mesmo que as opiniões sejam completamente dispares. Mas se houver respeito, se calhar todos nós nos podíamos entender. Então, mais tarde, o tio de Rivail, que foi aquele que lhe emprestou o dinheiro para ele poder criar o Instituto, ele tinha um vício, era viciado em jogo. E, tendo em conta que perdeu muito dinheiro, teve que pedir novamente aquilo que lhe tinha emprestado, aquela quantia que lhe tinha emprestado, e o codificador, não tendo a quantia necessária, viu-se na obrigação de vender o edifício e quitar a dívida. No entanto, Rivail muda-se para a rua
Vaugirard, 65, onde viveu durante 4 anos, até o ano de 1832. Esta foi uma época de sua vida de intensas atividades profissionais como educador e pedagogo, assim como de mudanças marcantes na sua vida pessoal. Com apenas 24 anos, lançou o Plano Proposto para Melhorias da Educação Pública, um livro com ideias críticas, revolucionárias e muito avançadas para a época. De onde é que isto teria vindo? O livro encantou pais e educadores e foi apresentado o plano ao governo. Rival defendia a educação como principal meio para o progresso humano. Destacou-se ainda em mais obras educacionais. Isto era o tal plano que ele tinha elaborado e que, em termos de educação na França, teve um impacto grande. Em 1831, conheceu a sua cara metade. Conheceu Amélie Gabrielle Boudet, com quem se casou no ano seguinte. Rival tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, e que em 1831 lhe concedeu o prémio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Publicou diversas obras educativas. Estas são algumas das obras que Rival publicou. Em 1824, um curso prático e teórico de aritmética, tudo coisas fáceis. Um plano proposto, isto já tínhamos visto. Em 1831, gramática francesa clássica, e estamos a falar que ainda hoje se utiliza alguns dos manuais que ele fez, nomeadamente na gramática e neste aqui que eu vi no último, que é os ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Portanto, é um manual que tem 220 anos, quer dizer, 200 anos, e que aos dias de hoje está atualizadíssimo. Ainda em 31, qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época. Em 46, manual dos exames para os títulos de capacidade, portanto, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e de geometria. Catecismo gramatical da língua francesa, programa dos cursos ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, ditados normais dos exames da Municipalidade e da Sorbona e aquele que eu vos disse anteriormente, há bocadinho, que é os ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Vemos que Rival não parava quieto. Rival procurava sempre algo, sempre a melhoria. A melhoria de quem? Dele? Não, da população em geral. E vemos que até depois, no túmulo, ele deixa uma frase marcante. E um dos pontos que essa frase diz é a evolução sempre. E nós queremos evoluir sempre. Nós aprendemos, pelo menos era assim que os meus pais me diziam, até morrer nós vamos aprendendo coisas. Pois nós sabemos que afinal só perdemos o corpo e continuamos a aprender coisas na mesma. Mas nós temos sempre essa oportunidade, se quisermos. Porque se quisermos calar os ouvidos, aí nós não vamos estar receptivos a aprender. Até nas coisas más nós aprendemos como não fazer. Eu não digo aprender as coisas más porque essas são aquelas mais fáceis que toda a gente aprende, é fácil. As outras, como dão trabalho e é-nos mais difícil, então nós não estamos mais receptivos. Mas sim, a evolução é necessária para todos nós. Porque senão não estamos aqui a fazer nada. Quando nós vimos a uma casa espírita e vimos aprender o que é realmente a vida, então aí sim nós temos uma oportunidade única de começarmos a trabalhar e evoluir sempre. Em 1848 foi o início dos famosos fenómenos espíritas que envolveram a família Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos.
A 28 de março verificam-se as primeiras manifestações físicas. 3 dias após estabeleceu-se a primeira comunicação tipológica. Em poucos anos, fenómenos semelhantes passaram a chamar a atenção pública não somente nos Estados Unidos, mas também na Europa. E essa foi a chamada fase das mesas girantes. Isto é uma ordem cronológica, tudo com datas. Em 1853, a Europa estava então dominada por uma grande novidade, as tais mesas girantes, onde pessoas de várias classes sociais sentavam-se à volta de uma mesa qualquer, concentravam-se e faziam as mesas levitar e girar. Conforme o seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi em 54, já com 50 anos, que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenómeno das mesas girantes, bastante difundida à época através do seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data. Rivail tinha um olhar científico, era cético, com relação a espíritos, fenómenos sobrenaturais, reencarnação, e por isso não deu muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo somente ao chamado magnetismo animal, de qual era estudioso. Portanto, Kardec pegou naquilo, aliás, Rivail pegou naquilo, colocou de lado, disse, não, eu é como Tomé, só vendo, e, portanto, tenho que ver a acontecer para tentar acreditar nisso. Não esqueçamos que ele tem um chamado olhar científico. Tudo para ele tinha que ter algo por trás. Como é um cientista, né? Tenta achar a causa dele. E ele foi um pouco isso. Então, embora estranhando-os, não os julgou impossíveis, já que poderia ter alguma causa física, ainda não bem determinada. No entanto, algum tempo depois, esse mesmo Fortier disse que as mesas também falavam, isto é, davam sinais de inteligência. Afinal, não só levitavam, como também já diziam qualquer coisa. E aí é que as coisas começaram a complicar-se. As mesas levitar. Se eles falam, se a mesa fala, é porque tem algum princípio inteligente por trás. Então a reação de Kardec continuou na mesma linha do ceticismo, dizendo que só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbulo. Isto está tudo em obras póstumas. No início do ano de 1855, o Sr. Carlotti faz-lhe um longo relato dos singulares fenómenos. Embora Rivail o conhecesse há 25 anos, mais uma vez expressa reservas, dado o temperamento exaltado do amigo, tão em oposição ao seu. Reparem que ele foi recebendo informação sobre as mesas girantes, agora tem um amigo que conhecia há 25 anos, portanto, uma pessoa credível, no entanto, não aceitou como garantido aquilo. E porquê? A doutrina espírita é uma doutrina raciocinada. Há que pensar, é preciso pensar. Nós temos que raciocinar isto. Então não vamos aceitar tudo aquilo que nos dizem. Temos que ver, temos que estudar e temos que perceber aquilo que está a acontecer, aquilo que nos é passado. Porque senão somos meros carneiros. Venha alguém e diz que é para ali e nós vamos todos para ali. Depois mais tarde afinal é para ali. E então vamos todos para aquele lado. Não, não faz sentido. A fé tem que ser fé raciocinada. E essa razão é aquilo que dá credibilidade. Então, e ele guardou sempre muitas reservas, principalmente porquê? Porque o amigo estava exaltado, estava pasmado com toda a situação e ele não quis entrar naquela faixa de vibração e quis, ok, vamos ter calma e vamos tentar perceber. Mas a verdade é que ele foi sendo picado. Em maio do mesmo ano, Rivail
vai, em companhia de Fortier, à casa da senhora Roger, sonâmbula, onde conhece o senhor Patier e a senhora Pleine Maison. Este fala dos fenómenos, mas com seriedade e frieza, o que predispõe, finalmente, a observar os fatos. Assim foi que, ainda em maio, o convite de Patier Rivail faz com que ele vá assistir a algumas experiências na casa da senhora Pleine Maison. E aí ele impressiona-se com os fenómenos que se verificavam em condições, e cito, que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu intervia naquelas aparentes futilidades. Qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então ele aqui começa-se a dedicar à causa. A maioria das sociedades parisienses, chamadas assim na altura, mas mais não era do que um grupo de pessoas, procuravam dessas mesas respostas fúteis, diversão, previsões do futuro e de amor, dinheiro, etc. Numa dessas reuniões, conhece a família Boudin, então residente na rua Roches... Peço desculpa, mas o meu francês é péssimo. Convidado pelo Sr. Boudin, passou a frequentar assiduamente as sessões semanais que se realizavam em sua casa. Os médiums eram as filhas do casal, Caroline e Julie, que no início escreviam com o auxílio de uma cesta. De numerosas e frívolas que eram essas comunicações, sob a influência de Rivail, e relembro que Rivail, ou Kardec, é conhecido pelo seu método, ele era, vamos chamar assim, o rei do método, tudo esquematizado, tudo direitinho e não falhava. As reuniões passaram a reservadas e sérias, dedicadas à pesquisa racional e metódica do novo domínio. Então deixámos de ter uma espécie de visita a um cartomante, com todo o respeito, e passámos a ter uma reunião que passa a ser séria, com questões sérias e importantes, e que aí sim, e nós sabemos porque estudamos, quando assim é feito ou dirigido uma reunião, os espíritos que se acercam são aqueles que vêm pelo bem e pelo trabalho. Se nós vamos com as brincadeiras, com as futilidades, aqueles que se acercam de nós são aqueles que também gostam disso. Os que querem brincar, os que querem trazer futilidades. Então diz-nos ainda Rivail, compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Portanto, ele aqui apercebe-se que tem um trabalho enorme em mãos. Eu vou ter que estudar isto a fundo e vou ter que trazer isto para todos. Percebi naqueles fenómenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se necessário, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não deixar iludir. Vejam o cuidado que ele estava a ter. Ser positivista, ter cuidado com aquilo que ia perguntar, ou que ia receber, ou que ia compilar, para nunca se iludir. Dentro de toda a sua humildade. E toda a seriedade com que Kardec fez isto. Rivail submetia aos espíritos séries de questões visando a elucidar problemas relativos à filosofia, à psicologia e à natureza do mundo invisível.
um grupo de intelectuais encarregou de analisar cerca de 50 cadernos com comunicações espirituais diversas. E essa análise vai também servir de peneira, não é? De filtro. Para poder deixar de parte aquelas não tão sérias, daquelas que são de suma importância para trazer para todos nós. Em 1856, nesse ano passou a frequentar também as reuniões espíritas da casa do Sr. Rostand, na rua Tiqueton 14. Kardec encetou um estudo e uma vontade tão grande em procurar o máximo de informação que podia ter para depois falar com conhecimento de causa. O médium era a senhora Jaffé, sonâmbula. As anotações de Rival, provenientes em grande parte das comunicações obtidas pela senhora Baudin, tomaram as proporções de um livro. Embora se saiba que por volta de abril ainda não estava claro para ele que deveria ser um dia publicado. Depois que isso se tornou evidente, foi por intermédio da senhora Jaffé que os espíritos auxiliaram Rival a fazer uma revisão completa do texto já elaborado. Era o livro dos Espíritos. Como venham, é algo que nasce de um estudo, de uma observação, do estudo, da compilação de mensagens, com todo o critério, com todo o cuidado, com toda a inteligência, com toda a seriedade. Em 57, no início desse ano, o texto manuscrito do Livro dos Espíritos está concluído. A 18 de abril vem à luz a primeira edição, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a natureza dos espíritos, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, escrito sob o ditado e publicado por ordem de espíritos superiores por Allan Kardec. Essa primeira edição contém 501 questões, distribuídas em 3 partes. Afora a tábua dos capítulos, há um útil índice analítico. Não há conclusões, apenas um epílogo de menos de uma página. As notas de Rival, em número de 17, vêm todas no final, ocupando 12 páginas. Ao longo de toda a primeira parte, adota-se uma forma de exposição dupla. Na coluna da esquerda, perguntas e respostas, e na da direita, o texto corrigido, equivalente. É nesta obra que o professor Rival começa a utilizar o pseudónimo de Allan Kardec. E é aqui que aparece Allan Kardec. Por forma a separar os seus trabalhos espíritas dos seus famosos e respeitados trabalhos pedagógicos, académicos e científicos anteriores. Como não se considerava autor das obras espíritas, de maneira ética e humilde, preferiu utilizar o nome de Allan Kardec, nome esse que possuía numa das suas vidas passadas, quando foi um sacerdote druida da civilização celta. Portanto, numa das passagens de Rival aqui pelo nosso planeta, ele chegou a chamar-se Allan Kardec. E então, essa informação foi transmitida pelo espírito de Zéfiro, que lhe conta a história, não é? Sendo que ele era também o seu espírito protetor. E foi precisamente numa dessas reuniões que ele tinha com frequência que isso lhe foi transmitido. A partir daí, Rival passa a ser Kardec, fazendo assim a separação, utilizando esse pseudónimo e conhecido por todos nós nas obras da codificação, pois ele é o nosso codificador. E é, neste caso, aqueles livros e a essência do nosso estudo, da nossa doutrina. No epílogo anuncia-se que estaria para breve a publicação de um suplemento, contendo novos ensinos. No entanto, Kardec acaba por desistir da ideia e elabora uma segunda edição, e essa sim é completa, que é aquela que nós conhecemos,
com 1019 perguntas. Isto em março de 1860. Teria mais ou menos esta configuração do Livro dos Espíritos. Diz-se até, pelas informações que eu consegui obter, que no primeiro dia ele vendeu logo 50 livros. E depois isto foi um disputar, foi uma curiosidade, passou a ser vendido, foi até perseguido. Depois em Espanha houve um sacerdote que decidiu, à boa maneira do antigamente, queimar os livros todos, pensando que isso iria fazer com que o livro não chegasse a todos nós, mas efetivamente quando Deus quer, aquilo que nós temos que ter, temos. E ponto final. E, portanto, a necessidade desse livro existia de chegar a todos, e por portas e travessas, a verdade é que isso fez com que as pessoas então procurassem mais e a doutrina fosse difundida com maior rapidez. Por volta de outubro desse ano, iniciaram-se reuniões espíritas na residência do casal Allan Kardec, na rua dos Martires, número 8. Acontecia às terças-feiras à noite e o médium principal era a senhora Hermance Dufont. Com o número crescente de frequentadores, fez-se indispensável encontrar um local mais amplo. A solução encontrada foi alugar uma sala, cotizando-se as despesas entre as pessoas. E a verdade é que este lugar depois foi crescendo, eles foram saltando de sala em sala, porque cada vez tiveram mais adeptos. A verdade é que esta cotização tinha mesmo que existir. Nós não podemos ser ingênuos, e todos nós sabemos que ter uma sala destas tem custos, ter luz tem custos, tudo tem custos, mas nós não pedimos nada em troca. Mas existem sócios, e nós não podemos ser ingênuos nesse ponto. E ali Kardec também acabou por, com o criar, que vamos ver a seguir, as casas parisienses de estudos espíritas, acabou por nos dar também, ele, o rei do método, todos os pontos necessários para a criação de um grupo espírita. E isso também está contido na codificação. No dia 1 de janeiro de 58, Kardec lança o primeiro número da Revista Espírita. Ele achava que tinha pouco trabalho. E era um jornal de estudos psicológicos. Porquê é que ele decide lançar esta revista? Mais uma vez, pela necessidade de poder passar a instruir a todos. Continha os relatos das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc. Assim como todas as notícias relativas ao espiritismo. Divulgação. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do mundo invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem, o seu porvir, a história do espiritismo na antiguidade, as suas relações com o magnetismo, o sonambulismo, a explicação das lendas e crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. O primeiro número, com 36 páginas, foi impresso na Imprimerie de Bois, em Saint-Germain-de-Laye, a mesma que já tinha impresso o Livro dos Espíritos. As despesas, no caso desse livro, também ficaram por conta de Kardec. Portanto, Kardec financiou a publicação do primeiro número da Revista Espírita. No dia 1º de abril é fundada legalmente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou em francês, Société Parisienne des Études Spirites. Eu não sei para que é que põe isto em francês, eu não sei falar francês. Mas enfim, cujo título Kardec frequentemente abreviava para a Société des Études Spirites, ou mesmo Sociedade de Paris.
Foi nas reuniões semanais da Société que boa parte das atividades mediúnicas e de estudos supervisionadas por Kardec se desenvolveram. Lança ainda Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, contendo a exposição completa das condições necessárias para se comunicar com os espíritos e os meios de se desenvolver a faculdade mediadora nos médiuns. Uma espécie de manual de como proceder nas comunicações. Com a publicação do Livro dos Médiuns, em 1861, deixa de fazer sentido este manual, porque o próprio livro é o manual mais detalhado do primeiro que estamos a falar. Em 1859 é lançado O que é o Espiritismo, Introdução ao Conhecimento do Mundo Invisível pelas Manifestações dos Espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções. 1861, 15 de janeiro, sai então o livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os géneros de manifestações, os meios de se comunicar com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos com que se pode deparar na prática do Espiritismo. Serve ainda para fazer sequência ao Livro dos Espíritos. São 5 os livros. Temos ainda a Viagem Espírita, que sai em 1862, onde está contidas observações sobre o estado do Espiritismo, instruções dadas por Kardec nos diferentes grupos, as instruções sobre a formação dos grupos e das sociedades e um modelo de regulamento para o uso deles e delas. O livro que eu mais uso começou por se chamar Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo, é publicado em abril de 1864, uma das obras básicas do Espiritismo e, dentre elas, a que dá maior enfoque às questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Por isso é que eu digo muitas vezes que o Evangelho é um manual de boa conduta, de bom proceder, enfim, e necessário o seu estudo. Nela são observados os Evangelhos canónicos sobre a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a prece e da caridade. Por Allan Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. 1 de agosto de 1865. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, vê a luz do dia, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demónios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. A 6 de janeiro de 1868 é publicada a Gênese, os Milagres e as Perdições segundo o Espiritismo, e este foi o último livro publicado por Kardec. Portanto, vejamos que, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, aliás, vamos andar um pouco mais para trás, desde a altura em que ele toma conhecimento das mesas gigantes, que se propõe a ir ver, que se propõe a estudar porque existe algo mais por trás, que se propõe a compilar todas aquelas mensagens, onde depois, mais tarde, dá origem ao Livro dos Espíritos. E as consequentes obras que daí venham, temos alguém que veio efetivamente com uma missão enorme, gigantesca, às costas, que nos trouxe informação valiosíssima para nós colocarmos nas nossas cabecinhas, para nós aprendermos, para nós podermos colocar em prática, para podermos estudar. E ele nunca se cansou. Para além disto tudo, ele ainda tinha a Revista Espírita. E ele ainda se dava ao trabalho, salvo seja, de responder a todos aqueles, portanto, que lhe mandavam cartas a dizer mal e que não se acreditavam,
ele fazia questão de responder. Eu acredito que, para não dizer todos, muitos de nós não ia fazer isso, não se ia dar ao trabalho, mas ele fazia questão de responder, mostrando provas, factos, que confirmavam aquilo que ele relatava. Então Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-los dos opositores através da Revista Espírita ou o Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, vem a falecer em Paris a 31 de março de 1869, aos 64 anos, em decorrência da ruptura de um aneurisma, muito embora eu tenha encontrado várias outras causas. Portanto, não está muito bem definido que terá sido isso, mas supõe-se que tenha sido. Isto tudo enquanto ele trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Ele não parava quieto. Com 64 anos, se calhar, eu pensaria em abrandar um bocado, mas ele não. Ele tinha uma missão. Era o chamado Man on a Mission. E tinha mesmo. Ele teve, e reparem, ele trouxe-nos a codificação e depois parte. Ele está sepultado no cemitério de Père Lachaise, uma célebre necropole da capital francesa, junto ao túmulo erguido com os dólmenes druídicos. Acima da sua tumba tem o seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Porque ele acreditava seriamente nisto. E nós devemos acreditar também. Em 1890 é publicado o livro Obras Póstumas, onde reúne importantes textos de Kardec, quer de caráter teórico, sobre diversos assuntos, quer sobre fatos relativos às atividades espíritas do mestre. Isto já é a posterior, daí o nome, e relembrando, vocês sabem, vocês conhecem, portanto, isto é mesmo só para relembrar, os principais livros da codificação. A doutrina espírita tem uma literatura gigante. Mas estes são as 5 perninhas que dão base sólida àquilo que nós aprendemos, que é a doutrina dos Espíritos. Não são fáceis de ler. Posso-vos dizer que eu tentei ler o livro O Céu e o Inferno para aí umas 10 vezes. E a certa altura empancava, eu regressava ao início. Passados estes anos todos, uma espécie de impulso, eu vou quase a meio. Mas é um livro que é difícil. Aliás, todos eles são difíceis. Facilita o facto de nós termos alguma, chamemos prática, de virmos aqui à casa, quanto mais não seja às sextas-feiras, e ouvir as palestras dos vários temas que são aqui abordados, todos eles numa ótica espírita. Porque quer queiramos, quer não, há sempre qualquer coisa que fica. Todos os trabalhos são importantes, tudo aquilo que é abordado é importante. Os livros da codificação são importantes. Mas, acima de tudo, é muito importante que todos vós estejam aqui. Isso sim. Importante para vocês, para nós, para os amigos do outro lado, para servirmos de exemplo, para os amigos que estão aqui e que vão orientando a palestra, as palestras, que vão orientando os amigos que vão trabalhar ali dentro. E é essa partilha de energia, de vontade, de querer bem ao outro, de bondade, de caridade, faz com que nós possamos estar
abertos a mudanças na nossa vida. Os exemplos dos outros batem mais no nosso coração do que palavras que se possam ser ditas. Muitas vezes nós não precisamos dizer absolutamente nada. Basta fazer. E se esse fazer, se essa vontade, se essa imagem ficar gravada naquele que está ao lado, mesmo que ele não o faça hoje, quem sabe um dia ele terá a oportunidade de o fazer. E é isso que a doutrina espírita nos traz. É isso que ela nos dá, sem pedir nada em troca, sem nos exigir absolutamente nada, querendo apenas que nós possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje e que tenhamos sido hoje melhores do que ontem. Como Kardec dizia, progredir sempre. Essa é a lei. Este é o túmulo de Kardec. Ali em cima está, em francês, aquilo que ele acreditava. Ainda hoje ele é muito visitado, não só pela curiosidade, mas também pelos seguidores. E se a curiosidade existiu em ir ver Kardec, é porque a semente está lá. Não foi regada, mas ela existe. Então, o convite é para que todos nós que aqui estamos, que já sabemos mais um pouco, possamos levar essa água àqueles que têm a semente, mas que só precisa ser regada. Este era o trabalho de hoje. Acho que dá para perceber um bocadinho que o Sr. Allan Kardec não era ocioso. E que é um exemplo grande para nós. Depois, se tiverem algum tipo de questão no final dos trabalhos, eu estou disponível para tirar alguma dúvida. E agora convidava a todos a que pudéssemos orar, fechar os olhos para quem quiser fechar. Agradecendo assim aos bons espíritos aos trabalhadores desta casa, do outro lado da vida, agradecer aos nossos anjos da guarda que nos acompanham, pela paciência, pelo trabalho que têm connosco. Agradecer ao Mestre Jesus pelos seus ensinos, por nos demonstrar o que era o amor, por nos deixar nas mãos o mapa que é o Evangelho, o caminho até Ele. Que possamos, Senhor, ser abraçados pela pleia de espíritos, benfeitores, amigos, que nos tragam a serenidade necessária, paz, que possa ajudar a iluminar todos aqueles que se encontram nos nossos lares, mas também em todos os lares, em todos os países, em todo o planeta Terra. Que Jesus possa apaziguar a alma daqueles que sofrem, que Jesus possa apaziguar a alma daqueles que procuram a guerra, a morte,
que Jesus possa entrar nos nossos corações, que nos abrace, nos ampare, nos guie, hoje e sempre, que assim seja. Sim, Senhor.